Hoje estamos aqui para entrevistar o pastor Norival David da Rosa, pastor que foi vice-presidente na cidade de Criciúma. E estamos aqui para contar a história da Assembleia de Deus de Criciúma. Vamos contar dos seus 85 anos. A Igreja Assembleia de Deus, que está situada na rua Duque de Caxias, número 9, e aí na frente da Praça Maria da Silva Rodrigues. E tem como seu pastor presidente atual, pastor Roberto Ovailer. E nós louvamos a Deus por estar aqui. Já queremos agradecer o pastor Norival por ter nos atendido com muito carinho e ter nos recebido aqui e ter essa disponibilidade para nos dar essa entrevista, e juntos aqui ele vai contar a história, parte da história da Assembleia de Deus em Criciúma, que será uma bênção de Deus para a sua vida, tudo o que você ver e ouvir e ler no livro que a igreja vai publicar no próximo ano, contando a história do seu tempo, da sua igreja. Pastor Norival, muito obrigado de ter nos atendido e aqui ter essa disponibilidade para estar aqui contando um pouco da história da nossa Assembleia de Deus. É uma satisfação, é uma alegria, é um prazer poder recebê-los aqui e relembrar um pouco daquilo que passamos em Criciúma. Estamos à disposição das suas perguntas para poder responder e tentar lembrar de alguma coisa que fizemos em Criciúma. Uma coisa que me veio à mente agora foi a primeira batalha que enfrentamos lá, foi a cobertura da igreja, que estava numa situação meio delicada, a sustentação do telhado, e ela estava apodrecida porque era de madeira. E aí teríamos que trocar tudo aquilo, porque senão podia desabar dentro do templo. E aí enfrentamos aquele sol de Criciúma, que tremia assim, sabe, aquele calor, assim, e a gente lá em cima, lá no telhado, tirando o telhado, fazendo nova cobertura. Foi uma das batalhas que tivemos muito importante lá. Que maravilha, que bênção. Nós vamos estar contando aqui a história desses homens, que nem pastor Norival, que deixou a sua marca na história da Assembleia de Deus em Criciúma, homens que lutaram, trabalharam, homens guerreiros, que merece todo o nosso aplauso, que merece todo o nosso respeito. Por quê? Porque fizeram a história. Hoje a Assembleia de Deus são mais de 70 templos, e uma igreja que está crescendo, prosperando, trabalhando na área missionária, e nós louvamos a Deus, porque esses homens deixaram a sua marca, o seu trabalho, o seu legado, para que nós pudéssemos hoje estar aqui, trabalhando e dando continuidade à obra de Deus. Pastor Norival, o senhor veio de qual cidade para Criciúma? Eu vim de Rio do Sul. De Rio do Sul. Trabalhava com o pastor em Rio do Sul, pastor Vieira, e vim para Criciúma com o pastor Vieira. Eu fiquei lá trabalhando com o pastor Nelson Golino, mas aí o pastor Vieira se agradou de mim e queria que eu fosse trabalhar com ele novamente. Aí eu acabei indo para o Morro da Fumaça. Foi um tempo muito bom. Olha, que maravilha. E o pastor Norival, o senhor lembra qual ano que o senhor foi para Criciúma? E o quanto tempo ficou em Criciúma? Olha, eu fiquei alguns anos, não estou lembrado. Eu tinha... Quando eu fui para Criciúma, eu só tinha um filho. E lá em Criciúma nasceu a Marciane, a segunda filha. Isso foi no 1932 por aí. 32? E quando o senhor chegou em Criciúma,
foi trabalhar com o pastor José Vieira, que era o pastor presidente na época. E Criciúma, na época que o senhor foi morar lá, ainda trabalhar lá, era as cidades vizinhas pertenciam todas a Criciúma, né? Criciúma, muitas cidades vizinhas pertenciam a Criciúma. E a gente evangelizava aquelas cidades, Orleans, Cocal. Era feito o evangelismo e tinha umas casas de aluguel que a gente fazia culto, dava ceia. O trabalho era precário na época. E eu fazia essas visitas dando ceia nas congregações, com a lambreta que tinha uma porção de demônio nela, e enquanto tinha que andar pulsando o demônio. Foi uma batalha terrível naquela ocasião, mas foi um tempo bom. Era uma lambreta, então. Era uma lambreta. E para pegar... Endemoniado. Aqui, muito legal, nós estávamos conversando aqui com o pastor Norival, contando essas experiências, essa história da Assembleia de Deus em Criciúma, que isso vai ficar registrado na história. E, pastor Norival, aí quando o senhor foi de Rio do Sul trabalhar em Criciúma, o senhor estava me falando que foi direto para a congregação, que era uma congregação, Morro da Fumaça, né? Naquele tempo não tinha congregação, era uma casa pastoral. Sim. Então os cultos, quando cheguei lá, só tinha um estragado lá, que me recebeu, porque não tinha ninguém, não tinha crente. Aí começamos a fazer um culto na sala da casa. E aquilo foi crescendo, crescendo, crescendo. E aí eu não tinha mais um espaço no ambiente. Aí o pessoal começaram a entrar nos quartos, sentar em cima da cama, ficava do lado da sala, e aí começaram a quebrar as camas todas, foi um trabalhão danado. Aí eu falei com o pastor Vieira, precisamos construir. O pastor Vieira, muito cauteloso, disse para mim, olha, nós não temos condições financeiras de te ajudar em nada. Eu disse para ele, não precisa de dinheiro, Jesus cuida da obra e nós vamos fazer, se o senhor me permitir me dar liberdade, com o dinheiro da congregação aqui, nós fizemos. Aí ele disse para mim, tudo bem, pode fazer agora, o dízimo tem que vir para a sede. Então, tudo bem, eu faço só com as ofertas. Aí começamos a fazer, aí trabalhamos, construímos lá, quase fiquei cego, fui trabalhar de soldador, não entendia da coisa. Acordei um dia lá em Criciúma, com os olhos cheios de areia. E eu levantei da cama, atravessei aquela avenida lá, fui na farmácia de noite, sem enxergar muito bem, cheguei lá, a moça me atendeu. Aí ele disse, o que foi? Eu sei, eu estou com o olho que é só areia, coisa diferente. O que o senhor anda fazendo hoje? Bico de pato, lá para cá, para lá. Andei só acompanhando a solda, assim, então foi isso. Aí ela me deu um colírio, colocou nos olhos, saí do inferno e fui para o céu. Saiu a tribulação toda. E foi tranquilo, foi uma das batalhas lá que nós enfrentamos na construção, porque a gente tinha que fazer, não tinha dinheiro, então a gente fazia a janela, fazia a cobertura. E na cobertura, fomos pedir lá uns eucaliptos para fazer a armação. E nesse negócio aí, pegamos um caminhão, cortamos uma tora meio fora do jeito, a gente era meio doidão. Aí carregamos o caminhão, tinha uma tora difícil para pôr, porque ela estava muito pesada. Aí conseguimos colocar dentro do caminhão. Eles não podemos deixar aqui, porque o homem deu, ele deixar aqui vai ficar vergonhoso, como nós estamos estragando aqui o trabalho, as plantações dele aqui e a madeira. Aí levamos, quando fomos descarregar, no pino da carroceria, eu estava em cima das toras, da madeira, as compridas, e aí estourou como é que se diz ali, a carroceria. Caiu as toras todas e eu estava em cima das toras, fui rolando por cima das toras o máximo possível para escapar. Quando eu cheguei lá fora, que estava livre, senti que estava com uma dor na perna, eu olhei, tinha caído a tora em cima, tinha
Olha só. Quebrada a minha perna. Aí tinha um cidadão lá que consertava osso. Aí chamava ele na hora, aí eu sentei na escadinha da casa e ele foi colocar o osso partido no lugarzinho para poder depois sarar. E ele foi levando, e aquela dor terrível, e tem aquelas tábuas que tem na escada, que é pregada, e eu estava com a mão assim, fui fazendo força, aquela dor. Quando terminou de fazer o serviço, eu tinha baixado com os pregos e tudo, uns 3, 4 centímetros daquela ali, tanta dor que eu enfrentei. Aí depois, começamos a construção, e levantamos, cobrimos. Um dia eu fui fazer lá em Cocal do Sul, da Santa Ceia, aí eu fui da Santa Ceia, cheguei lá, depois logo em seguida chegou o Duca. E tinha um moço que estava trabalhando na frente da igreja, era uma igreja da época era meio alta, a fachada da igreja, ele caiu de lá de cima e veio caindo, batendo nos andaimes, e a cara dele ficou toda machucada, estava tudo vermelho. Aí eu fui, aí ele disse, olha, o teu pedreiro caiu lá na construção, está tudo estragado, foi levar lá para o hospital, e acho que era bom que tu fosse lá. Tá bom. E ele ficou lá para me substituir, e eu voltei para casa, fui direto do hospital. Quando eu cheguei lá, que eu olhei na cara do homem, não aguentei, tive que sair, porque eu não podia ver ninguém cair, que eu achava tanta graça com aquelas graças dos outros. Aí eu saí do quarto, fiquei lá fora, ri, depois entrei, com lágrimas, ele pensou que eu estava até chorando. Aí conversamos um pouco, e aí passou aquela primeira fase, e aí logo em seguida, quando ele sarou, deu continuidade. Aí na outra ocasião foi eu que caí no andaime, e tinha um irmão lá, uns 70 e poucos anos, estava dentro da igreja lá, e eu estava lá em cima e andando ali, não sei que carga d'água, que caí. Quando eu caí, ele fechou os olhos, ficou esperando a batida. Ele, quando bati no chão, ele olhou, eu tinha me agarrado em algum lugar por lá e consegui me segurar e não caí. E ele ficou esperando que eu caísse. Então foi essa uma das nossas façanhas na construção. Isso na construção da igreja em Morro da Fumaça, né? Uhum. Depois de Morro da Fumaça, assim, deixa eu falar um pouquinho mais sobre o Morro da Fumaça. O senhor lembra, assim, porque na época existia muita perseguição, né? Uhum. Era muito difícil, o evangelho tinha muita resistência, né? O senhor lembra de algum fato, para nós deixarmos registrado na história, algum fato de perseguição de um culto ou na igreja, algum fato que aconteceu em Morro da Fumaça? Eu tive um problema sério lá, mas não foi com pessoas estranhas, assim, foi gente da igreja. Tivemos que enfrentar ele, que andava armado, e um dia eu estava pregando e o Senhor me mostrou que ele estava armado, e eu disse para ele, tem gente armada aqui dentro da igreja, tem gente armada aqui essa noite. Mas era um crente assim meio estragado, e aí quando terminou o culto, ele foi embora e ele voltou e disse, por que você falou que eu estava armado? Eu digo, não, Deus me disse que tinha gente armada, por isso que eu falei. E você adivinhou? Eu digo, não, eu não adivinhei nada, porque eu não tenho esse dom de adivinhar nada, mas eu estou aqui servindo como servo de Deus e o Espírito Santo revelou essa situação. E aí tivemos nós enfrentando, quase que fomos pro tapa com ele. Uma vez ele quis dar uma, ele era grandão, eu era pequeno, ele quis dar uma de homem. E ele pensou que eu ia flochar. Eu enfrentei ele, bati na mesa, encorajado, e ele acalmou-se. E assim depois nós acertamos. Mas assim, com pessoas estranhas, eu não tive problema, porque a gente tinha uma maneira assim meio... Eu sempre fui muito extrovertido, muito brincalhão, ia quebrando gelo. Então não tive problema assim, graças a Deus. Eu tive problema lá em São Bento do Sul, na época,
E em Dayal, os alemães, lá foi apedrejado, sofremos alguma coisa. Mas em Criciúma, na nossa época, já estava mais tranquilo. Pastor Norival, o senhor lembra também, ainda em Morro da Fumaça, depois nós vamos falar um pouquinho de Criciúma, porque estamos falando, por que nós estamos falando de Morro da Fumaça? Porque Morro da Fumaça pertencia a Criciúma. Então, o senhor lembra de algum fato, de um milagre, algo que marcou na história e até mesmo na sua vida, no seu ministério, que aconteceu em Morro da Fumaça, na igreja ou fora da igreja, um milagre que marcou? O senhor lembra de alguma coisa? Eu não foi bem com a igreja em si, né, mas foi com o Marcelo. O Marcelo tinha 2 aninhos, mais ou menos, 2, 3 aninhos. E eu saí com a labreta e ele foi comigo fazer uma visita. Eu levei ele em pezinho. Aí chegamos lá na visita, ele senti que ele não estava bem, estava gemendo, gemendo. Aí voltei e levei ele para o hospital. Aí chegamos lá em cima do hospital, que era lá no morro. Aí a mulher disse, ele está com pneumonia. Sim, vou ter que internar. Posso ficar junto? Não. Então não vou deixar, porque eu não vou deixar meu filho sozinho aqui. Aí fui para Criciúma, fui para casa, falei para a mulher, pegamos fogo para Criciúma. Chegamos em Criciúma, também não deu certo porque não podia ficar. Não era particular, aí tivemos que voltar para casa. Aí estava o filho do pastor João Vieira, que eu me lembro agora o nome dele, e ele estava deitado também com doente, estava doente ele e o meu filho. Aí nós estávamos ali com aquela angústia, aquela situação difícil, aí fizemos uma oração daquela de fé e os dois foram curados instantaneamente. Foi uma coisa maravilhosa. E outros milagres, assim, no geral, né, mas assim, coisa notável, como aconteceu em outro lugar, com a moça paralítica, foi curada. Outra que teve problema da coluna, que estava travada, que não podia se mexer, andar, também foi curada instantaneamente. E outras coisas mais, mas em Criciúma, propriamente dito, não tenho lembrança. Sim. Estamos aqui contando a história da Assembleia de Deus de Criciúma, dos seus 85 anos. E hoje Criciúma tem como pastor presidente pastor Roberto Ovainer. Estamos aqui com o pastor Norival, na cidade de Porto Belo. Pastor Norival, de Morro da Fumaça, o senhor foi dirigir uma congregação, mas o senhor foi o primeiro a construir a primeira igreja, né? Morro da Fumaça, sim. Em Morro da Fumaça, né? Foi. E depois o senhor foi para uma congregação em Criciúma, né? Aí também estava em acabamento. Era bairro da Próspera. Próspera. Está prosperando até hoje. Tá uma benção. E nessa a ida para Próspera, o senhor ficou quanto tempo na Próspera? O senhor lembra mais ou menos? Acho que uns 2, 3 anos. Na Próspera aconteceu um milagre. Uma mulher teve um problema. Ela foi atacada pelo cidadão e ela sofreu, estava numa angústia infernal. Um dia ela me procurou, abriu o coração e eu escutei ela e disse, a senhora passa daqui uma semana, que não tinha uma resposta para dar para ela. Eu precisava pedir para Deus que clareasse a situação. Aí depois de uma semana ela voltou, aí eu não vou entrar em detalhe aqui, mas ela estava numa angústia infernal. Aí eu disse para ela, disse, olha, a senhora não me falou nada, não sei de nada, eu vou orar para a senhora vai ser agraciada por Deus. Aí eu orei por ela, mandei embora, foi embora. Quando foi domingo de manhã, eu estava morando no porão da igreja, escutei um barulho diferente, de língua estranha. Uma língua estranha bonita, um movimento, disse para a minha mulher, tem gente nova na igreja hoje.
Escutei uma pessoa falando em língua que eu nunca vi falar. Aí subi para o templo, cheguei lá, quem é que eu vejo? Banhado em lágrimas, com as duas mãos levantadas, com a felicidade, falando em língua, a dita cuja mulher. Às vezes, na nossa caminhada de fé, a gente tem a mania de excluir todo mundo. Na época, hoje não é assim, mas naquela época era. E eu não pude falar para o pastor, porque se eu falasse para o pastor, era possível que teria que ser tratado o assunto. Então eu assumi aquela responsabilidade para mim e entreguei para Jesus e salvamos a mulher de uma situação vexatória, porque o marido dela era um policial miserável lá, que não era crente, judiava muito dela, e o próprio amigo fez essa cagada lá. Mas aí tudo passou. Uhum. Depois da Próspera, o senhor foi dirigir mais alguma congregação em Criciúma? Eu atendi muitas congregações, mas eu era itinerante das congregações, passava lá um dia, dois, ali uma semana, enquanto eu era substituído os obreiros para ficar, mas eu mesmo dirigi, não tenho lembrança de ficar dirigindo nenhuma congregação a não ser a sede. Agora atendia todo o campo de Criciúma, eu atendia todos, visitando, dando ceia, acompanhando, ajudando. Essa era a nossa função como vice-presidente com o pastor Vieira lá. E aí ficamos lá nessa jornada de luta, trabalhando, enfrentando as batalhas, e foi muito gracioso e muito abençoado. Fomos agraciados por Deus naquele período, e Deus abençoou grandemente a obra do Senhor na nossa época. E passamos por um avivamento muito grande na época do pastor Vieira, acho que foi notável. Todas as congregações havia um movimento de uma manifestação do Espírito Santo, e era arrebatamento, era profecia, revelação, e existia muitas coisas boas na época, e aí surgiu também alguma coisa que às vezes crescia com meninice, mas são coisas que não se levam em conta, porque enquanto não tiver criança que faz xixi no corredor e outras coisas mais, é porque a igreja não cresce. Quando tem bastante de coisa dessa natureza, é que o Espírito Santo está sendo derramado e as crianças que estão crescendo fazem alguma coisa que não está muito correta. Mas o importante é a gente educar, ajeitar e ajudar para que o trabalho de Deus se expanda. Hoje nós não temos mais tanto essa derramada do Espírito Santo, essa alegria, essa coisa, porque existe uma forma mais educativa, o aprendizado da palavra de Deus muito mais precisa, e naquele tempo era mais fraco, né? Então a coisa era mais levada assim no osso do peito. E na graça de Deus, através do Espírito Santo revelando, ajudando, mas do mais a gente tinha que tirar da cabeça com a ajuda de Deus, porque não tínhamos muito onde se agarrar, não tinha aprendizado, não tinha crescimento. As escolas bíblicas que tinha, era uma, duas vezes por ano, para nós poder aprender alguma coisa, e era através da experiência dos pastores. Mas foi assim que a gente trabalhou em Criciúma e Deus foi abençoando. Uma pergunta, pastor Norival. O senhor foi para Criciúma já como vice-presidente ou foi anunciado depois? Eu fui para Criciúma quando o pastor me levou, acho que já me levou para Criciúma, que eu estava lá na convenção, já me levou como vice, se eu não estou equivocado, porque eu não me lembro de ser. Eu fui apresentado na igreja como para vice numa reunião lá de auxiliares, né? O pastor apresentou na igreja, numa Assembleia Geral, que deve estar escrito em ata lá. Sim. E aí fiquei trabalhando com ele lá. Lá na igreja como vice-presidente e como vice, então a gente tomava conta de tudo. O pastor Vieira confiava na gente, e às vezes ele viajava e a gente tinha que enfrentar as dificuldades que aconteciam. De maneira que quando eu estava em Criciúma, Criciúma era uma igreja como todas as outras, mas tínhamos uns murmuradores. Depois tu elimina se isso não fizer graça.
E sempre tem uns cascas de ferida na igreja. E aí se levanta um lá, se levanta outro cá, e aquela confusão. E tem um episódio aí lá que eu fiquei assim, preocupado. Pastor húngaro, pastor Simão Lundgren, aliás, estava pregando na igreja de Criciúma, na ocasião lá, uma festa. E uma mulher, e um cara se levantou lá e começou a profetizar. Entre as palavras dele, ele dizia que eu saía do culto, eu ia para, como se fosse para a zona, para a casa do turno, não sei o quê, e começou a falar, ia falar, e ele apontava para mim, eu estava lá de pé, na frente do púlpito. E aquilo foi me deixando assim meio estragado, foi daqui a pouco eu repreendi ele em nome de Jesus, ele, puf, caiu no chão. Aí uma outra irmãzinha começou a profetizar. Aí o pastor Hugo, o pastor Simão, não estava escutando muito, ele disse para mim, o que é que ela está falando? Aí eu disse, ela agora está me elogiando. Então ele disse, como estava com pena, daquele cara fazer aquela besteira toda, aí disse, repreende também. Aí eu repreendi a coitada da irmã, aí o pessoal virou um sarceiro daquela igreja, meu Deus do céu, entra e sai, porque o pessoal não gostou daquela minha atitude, mas eu estava obedecendo o mais velho, eu tive que fazer isso. E aí quando o pastor Vieira chegou e disse, não, o que o pastor Norival fez, está feito, e ficou por isso mesmo. Mas foi uma batalha, viu? O povo ficou revoltadíssimo com a minha atitude, mas depois se apaziguou tudo. Pastor Norival, o senhor, nesse tempo que permaneceu em Criciúma, o senhor chegou a dirigir ou a cuidar de algum departamento de missão, de jovem, algum departamento, escola, a liderar? Deve ser possível, não tenho lembrança agora desse detalhe, mas deve ter assumido alguma coisa, não sei. Não tenho lembrança disso. Eu sei que eu sempre fui uma pessoa muito dinâmica e eu era para tudo. Era de ocasião de festa, eu estava presente, eu ia para lá, corria para cá, era muito prestativo. Então essa razão da Lourdes, que era a esposa do pastor Vieira, ela gostava muito de mim porque eu era aquele caboclo pronto, precisava, eu estava ali para servir. Mas de detalhe assim, de ter cuidado de algum departamento da igreja, eu não tenho lembrança. Se dirigi ou não me lembro agora. Sim. Nós estamos aqui contando a história dos 85 anos da Assembleia de Deus de Criciúma. Estamos aqui com o pastor Norival e estamos aqui na cidade de Porto Belo. Pastor Norival, nós estamos indo agora para as considerações finais e eu queria deixar aqui a oportunidade para o senhor fazer essa consideração e se tiver mais alguma coisa que o senhor deseja relatar para deixar na história da Assembleia de Deus de Criciúma, o senhor fique à vontade. Obrigado. Eu fiquei em Criciúma por um período de tempo e a gente teve muitos altos e baixos, essas coisas que acontecem na igreja, mas são coisas que não edificam, então não é necessário a gente estar falando, mas foi um tempo agradável, expansão da obra de Deus, foi um crescimento, foi uma coisa extraordinária. Um mover do Espírito muito bom, muito gracioso. Pastor Vieira, um homem assim muito espiritual, de muita oração. Então, eu me lembro certa feita que nós estávamos lá na igreja e uma moça caiu endemoniada e aí não saía de jeito nenhum, não teve jeito. Passamos a noite toda expulsando lá pelas 5 horas da manhã, ela se acomodou-se, aí eu fui levar ela para casa, que ela morava no Morro da Fumaça, ela estava ali. Aí nós tínhamos uma Brasília, aí ela entrou na Brasília atrás, endemoniada, esticada lá.
E quando ela enfiou o pé por baixo do banco que eu sentei, e quando eu sentei no banco, eu devo ter prendido o pé dela. Foi uma coisa assim bem engraçada, que quando eu sentei, que apertei, que estava quebrando o pé, ela começou a dizer ai, 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 eu saí do carro, fui chama aí o pastor Vieira, disse, esse demônio estava no pé. Pastor Vieira também era engraçado. Aí, naquela época em Criciúma, era infestado dessa praga de demônio. Meu Deus do céu. Eu me lembro que era tanta coisa que um dia nós estávamos em 4, já era. Sempre quando você ia na igreja, nós 4 descia e pegava e levava lá para fora para o porão. E naquele dia nós pegamos aquele camarada que estava esculhambando lá. Aí pegamos, levamos e tinha um tanque lá de água, enfiamos a cabeça dele dentro daquele tanque. Aí daqui a pouco o bicho saiu. Aí o pastor Vieira disse, esse era o diabo aguado. Meus irmãos, foi muito bom tê-los aqui entre nós. Se a gente fosse começar a conversar aqui, lógico que ia sair muita coisa, lembrança. Como eu disse para vocês, eu não estou mais lembrando. Na hora quando você falou, me lembrei de algumas coisas. No âmbito do trabalho, que eu trabalhei 40 anos, na obra de Deus aqui em Santa Catarina, então tem muita história, mas em Criciúma não foi tanto tempo que ficamos lá, de forma que assim nós não temos muita coisa para contar. Teríamos, mas essas coisinhas, muitas construções, muitas coisas que a gente fez, ajudou a construir. E foi uma batalha, mas Deus esteve conosco. De forma que foi um tempo gracioso quando lá estivemos em Criciúma, temos saudades. E foi um tempo que deixou marca na nossa vida. Foi muito importante. Espero que Deus continue abençoando grandemente os 85 anos da Assembleia de Deus em Criciúma e que a mão de Deus possa fazer de forma que se estenda cada vez mais essa graça e essa obra, para que alcance milhares e milhares de almas, porque estamos chegando no fim da nossa caminhada e esperamos que quando Jesus vier possa levar o máximo de pessoas resgatadas, lavadas pelo precioso sangue de Jesus. Que Deus abençoe vocês e tenha uma boa viagem, um retorno e continue trabalhando para a glória de Deus. Amém, graças a Deus. Nós queremos agradecer ao pastor Norival por esse momento de atender aqui na sua residência, atender a nossa equipe, eu, o pastor Marcos Floriano e o presbítero Anderson dos Santos. Estamos aqui contando um pouco da história da Assembleia de Deus junto com o nosso amado pastor, um homem que teve aí os seus 40 anos dirigindo igreja, no ministério, trabalhando, fazendo a obra de Deus, um grande guerreiro, desbravador, e nós só temos que louvar a Deus pela vida desses homens que foram heróis na fé em nosso estado. E nós louvamos a Deus por este momento e fica à vontade, pastor. Eu me lembrei que eu fui líder da juventude. Fui líder da juventude em Criciúma. Então, o departamento de jovem. Departamento de jovem, pastor Norival também foi líder dos nossos jovens. Naquele tempo já existia a Meuatic. O senhor lembra? Se tinha essa sigla não Meuatic? Não me lembro agora. Me lembro de uma coisa que aconteceu no congresso de jovens. Jesus entrou dentro da igreja e nós escutamos os passos de Jesus. Viu falar isso? Sim, sim. Aconteceu num culto de jovem, que nós estávamos no congresso de jovem, aconteceu essa bênção de Deus, e foi uma coisa extraordinária que aconteceu. Sentimos os passos de Jesus entrando na igreja. E esse momento eu estava no porão da igreja e eu escutei nítidos passos de Jesus. Aí quando eu subi, aquela glória que estava lá dentro da igreja. Foi uma coisa muito, muito marcante. É aquele que eu disse para vocês, a gente não consegue lembrar,
das coisas. Se nós estivéssemos aqui mais uns 3 dias juntos, nós ia contar muita coisa. Mas Deus abençoe, muito obrigado. Desculpa interromper vocês aí. Olha que coisa maravilhosa, né? Isso está na história da Assembleia de Deus de Criciúma, que isso repercutiu e repercute até hoje, não somente no estado, mas no Brasil e no mundo, porque de se ouvir os passos de Jesus em um culto, até hoje na história da Assembleia de Deus, de mais de 100 anos de história, nós foram ouvidos na igreja Assembleia de Deus em Criciúma. E que coisa maravilhosa, pastor Norival, a gente poder conversar com o senhor, e o senhor estava neste culto, ouviu os passos de Jesus, e isso é uma coisa tão gloriosa que nós chegamos a nos emocionar quando contamos e ouvimos isso. Que bom. As pisadas eram tão fortes que chegava a sentir o tremor do piso da igreja, que era de madeira, chegava a sentir esse tremor assim. E eu fiquei pensando, o que será que está acontecendo? Aí quando eu cheguei lá em cima, que descobrimos que era as pisadas. Porque o Jesus, alguém se levantou numa mensagem profética e disse: eis que o Senhor está entrando aqui. E foi quando se escutou as pegadas, as pisadas do mestre entrando. Oh, glória! Aleluia! Que coisa maravilhosa! Isso é uma coisa que fica marcante, tanto no seu ministério como na história da igreja, e nós só temos que louvar a Deus porque Ele continua sendo o mesmo. Foi ontem, é hoje e continuará sendo eternamente. Também nós não escutamos as pegadas como naquela ocasião, mas Ele está junto do seu povo. Ele está lá no púlpito com a igreja, com o pastor, e está em cada um de nós, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Que maravilha. Bênção de Deus. Meus amados irmãos, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu lar, em nome de Jesus. Muito obrigado a todos. Amém, Jesus. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Jeremias 29:11. Quer saber mais? Visite nossa galeria de pioneiros e pastores no acesso do primeiro piso do Templo Sede. Também busque adquirir o nosso livro da história da igreja, edição comemorativa.